Olá, meu nome é Lola Belucci, eu sou autora de romances de best-seller da Amazon Internacional, embaixadora do KDP, publicadora acima de tudo, e hoje eu estou aqui com a autora Mari Salles e com a autora Jéssica Macedo para bater um papo que, na verdade, vai ser uma série de papos com diferentes autoras, em que a gente quer que a nossa comunidade de Hot consiga trocar ideias, trocar experiências e traçar o seu próprio plano, do zero ao best-seller. O nome dessa série vai ser O Segredo do Best-Seller e a gente vai aprender ao longo dela que, na verdade, não é um segredo só, são muitos segredos de muitas best-sellers diferentes que a gente vai ter o prazer de conversar e de abrir essa conversa não só entre nós, mas com vocês que estão ouvindo a gente também. Então, sejam muito bem-vindas, Jéssica e Mari, minhas parceiras de apresentação, e que hoje estão aqui como convidadas. Muito obrigada. E é bom a gente falar isso, compartilhar um pouco da nossa rotina, porque mostra que não existe só um caminho, né? Existem várias formas de trabalhar com os livros. Exatamente. Eu acho que falar sobre o processo, principalmente com 3 aqui best-sellers, né? Eu e a Mari ali como segunda e terceira mais lida do Brasil, é compartilhar um pouco do nosso processo, também das nossas dificuldades, e que eu acho que tudo isso, mais do que um segredo, é uma rotina de trabalho, talvez, né? Que seja estabelecida aí para que a gente consiga ter esse objetivo. Eu acredito que o maior segredo que não deveria ser segredo para ninguém, é o fato de que existe um processo, né, por trás de cada lançamento. Tem muita gente que olha para o livro, vê ele performar bem, vê ele vender bem, vê comemorações em torno dos números e acha que foi simples, né? A gente pariu o livro, jogou lá e bum, sucesso, mas não é isso. Para a gente alcançar resultado, tem um longo caminho que começa no momento em que a gente abre o Word, né? E ele só vai terminar. Eu não sei se termina, na verdade. Eu acho que ele não termina, né? A gente, mesmo quando a gente reduz drasticamente a quantidade de foco que a gente dá para um livro para começar a trabalhar o próximo lançamento, o trabalho com aquele livro ele ainda não acabou. Então, para a gente começar, eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que vocês, como é o processo de vocês a partir do momento que vocês abrem o Word já pensando em lançamento e o que vocês acreditam que seja algo bom a se fazer a partir do momento. Abrir meu Word, o que eu faço agora, além de escrever, obviamente, porque não existe escritor que não escreve. Eu começo, principalmente agora, né? Esse ano eu fiz 9 anos de carreira, eu não consigo começar uma história sem saber como eu vou vender ela. Inclusive, depois que eu lancei A Dona de Casa e o Bilionário, que foi assim um surto criativo que há muito tempo eu não tinha, eu escrevi em 7 dias. Nossa, não corridos, mas foram 7 dias. Há muito tempo. Olha, vocês não têm noção, há muito tempo. Esse era o meu normal lá de 2019, que eu escrevia livros em 7, 10 dias. E eu comecei 3 livros e eu parei justamente porque eu cheguei lá nos 15, 20k de palavras e eu pensei, mas como que eu vou vender esse livro? Da onde que eu tirei essa ideia? É aquela coisa, ideias a gente tem um monte, mas a questão é como eu vou vender? E eu estou me acostumando, principalmente, a começar histórias que eu já sei. Eu já tenho a headline que eu vou colocar no TikTok, eu sei qual é a chamada no banner, ou como que eu vou apelidar esse livro para vender. Outro que eu tive também, esse grande insight, é o do médico. Ele alterou o exame de DNA e descobriu que era pai. Então, assim, na tentativa... Então, quando eu já sei a forma de divulgar, eu tenho até mais empolgação para escrever e terminar. Por quê? Porque eu já sei como que eu vou atrair leitores. E para mim está sendo difícil quando eu escrevo e eu não vejo esse caminho do como que eu vou divulgar. Mas essa história nem está na moda. Eu comecei a escrever uma romantasia e eu falei, gente, mas está na moda a romantasia sombria, nem estou mais falando desse assunto que me deu vontade de escrever. E eu parei porque tempo é dinheiro, não que eu não vá escrever, mas eu deixei ali guardadinha de assim, seu momento virá.
Por quê? Porque eu não gosto de ficar parada na escrita. Então, mesmo que eu não tenha nada para escrever, eu vou escrever o que vem, mas sempre em busca daquela história que eu sei como vender. Então, eu sempre vou em busca do consumir conteúdos literários, ver o que está performando na Amazon, principalmente em produtos em alta, quais são as headlines, o que as leitoras, porque hoje a gente vende o livro igual a gente indica um livro para uma amiga. Ah, você quer filme de livro de mafioso? Está aqui. Ah, é casamento arranjado? Está aqui. Então, a gente vende hoje como se a gente estivesse indicando para uma amiga. Sim. E é dessa forma que eu vou observando e eu escolho o livro que eu vou escrever. E aí eu consigo deslanchar, terminar e publicar o livro. Não consigo mais só escrever vou amor. Eu vou escrever por amor ali, assim, só deixa a vida me levar quando eu não tenho. Amor não paga boleto. Quando não veio mais nada ali, e enquanto isso também eu não paro de divulgar meus outros livros. É isso. Eu trabalho com o livro que eu estou escrevendo, com o meu próximo lançamento e o lançamento atual, sempre com 3. Sim. Eu acho que é exatamente isso que a Mari falou. Hoje, do zero ao best-seller, a gente tem que pensar no que a gente vai escrever antes mesmo de abrir o Word. Eu levei esse processo diferente, né? Talvez depois, quando você for falar um pouco da sua situação, Lula. Eu publiquei meu primeiro livro com 14 anos, eu não fazia a menor ideia do que era mercado editorial, do que era marketing, do que era escrever para um público. Né? Eu escrevia para mim. Eu brinco que o meu primeiro livro era tudo que eu queria ser quando eu tinha 13 anos. Inclusive, no Tommy Millie, essa personagem aparece. Eu falei assim, eu tenho que tomar vergonha na cara, porque eu tenho que ser ela. Bora estudar um pouco de atuação, porque eu tenho que ser a Annika. E ela era tudo que eu queria ser. E, assim, era para mim, não era para as outras pessoas, não era pensando em vender esse processo. E a primeiro ponto de um autor que quer se tornar um autor comercial é entender que nem sempre para ele é a mesma coisa que o público quer. Pode ser que sim, mas geralmente não. Então, assim, eu quero fazer para mim, para o meu ego, tá tudo bem, né? Igual a Mari falando de romantasia, eu fiz um combinado comigo mesma que pelo menos eu me dou uma trilogia de romantasia por ano. Se vendeu, ótimo, fico mega feliz. Se não vendeu, eu fiz para mim, tá tudo bem. Então, eu acho que tem isso. Eu levei esse processo, eu fui trabalhar com publicidade ali entre os meus 19, 20 anos, e aí eu fui entender o que é persona, o que é o público-alvo, então, para quem que eu tinha que vender aquele produto? Porque acho que as pessoas têm que pensar que os livros são um produto. Então, acho que antes de abrir a página do Word entender o mercado, é o que a Mari está falando. Eu estou escrevendo esse livro para vender. Vai. Aurora, isso, gente. Do zero ao best-seller, a gente também dá uma pausa para atender o filho. Do zero ao best-seller, tem a filha aqui falando, quero subir, mamãe. Vão brincar, mãe. Esse sempre foi um dos meus desafios para gravar o podcast. Era ela no meio falando. Então, assim, eu fui entender. E aí, eu comecei a fazer sucesso de verdade. E o meu primeiro top 1, né, que foi o Esse Filho é Meu, foi quando eu realmente entendi o que o público estava esperando, né? O que eu tinha que colocar, quais elementos a minha história tinha que ter para que ela alcançasse. O best-seller, diferente do que a maioria acha, é diferente de só um livro bom, né? Porque o livro bom, ele é subjetivo. O bom para mim pode não ser bom para os outros. Agora, o best-seller, ele tem elementos que levam ao sucesso diante do público-alvo dele. Então, na página, eu sei que assim, é difícil, principalmente para quem está começando, entender quais são esses elementos, mas é aquilo que a Mari falou. Antes de terminar a história, ou quando a história está sendo desenvolvida, como eu vou vender esse produto no final. Perfeito. Eu acho que é muito sobre isso, né? Tem muita gente que tem
E veja bem, eu não estou dizendo que nenhuma de nós, né, eu acredito, está dizendo que é impossível você escrever o que você quer e não ser um best-seller. Não. Tem muita gente por aí escrevendo o que quer e tornando esse querer um best-seller, seja porque o que quer escrever é 100% aquilo que as pessoas querem ler, ou seja porque conseguiu criar um movimento de comunidade, ou viralizou, ou realmente fez um caminho diferente, né, até o best-seller, que não passou por essa construção de uma história que é pensada para o que o público quer ler. Porque são caminhos, né? A nossa ideia com essa série é justamente discutir caminhos. E algo que vocês duas trouxeram é esse de, primeiro, eu vejo o que o meu público quer. O que a galera tá lendo? O que eles estão querendo consumir? E então eu produzo algo para ele do meu jeito. Porque por mais que a gente escreva... do empreendedorismo, né, Lola? Você vai, para você abrir uma empresa, você não vai abrir uma empresa, eu gostei, vou abrir uma empresa de pipoca. Primeiro você vai olhar esse lugar onde está, as pessoas querem pipoca, existe essa demanda? É o mesmo princípio do empreendedor. Você primeiro vê se existe uma demanda e aí você vai atender essa demanda. Você não chega assim do nada, vou vender casaco na praia. Exatamente. Então, eu acredito que está aí revelado o primeiro segredo, que é você realmente ter consciência de o que eu vendo, para quem eu vendo e como eu vou vender antes mesmo de você começar, de fato, vender, né? Então, o processo de venda, ele começa na compreensão de que o que você está produzindo não é só um livro, ele é um produto. E se ele é um produto, ele precisa ter um consumidor final. Com certeza, e não necessariamente são os mesmos consumidores, Sim. né? E é direcionar. A gente, né, que falando do Hotverso, a gente sabe que o Hot é um público-alvo muito grande, principalmente nas plataformas digitais. Mas isso não significa que não exista outros públicos em outros nichos. Por exemplo, quando eu fui escrever Inimigo Virtual, que é um livro juvenil, que não é para o público hot, não adianta eu vender carne para vegano, porque são dois livros completamente diferentes, é um livro que não tem romance, que é totalmente juvenil, mas quando eu fui concebê-lo, eu não estava pensando no público-alvo das leitoras hot que me acompanham, eu estava pensando no público-alvo das escolas, do MEC, para que ele fosse aprovado no PNLD. Então, e ele atingiu esse objetivo, né? Ele foi aprovado no PNLD. Então, é esse o objetivo, né? Assim, e claro que adequar isso ao que você gosta de escrever. Eu gosto muito de suspense, de ação, então a época da máfia, para mim, foi tudo de bom. O Belucci é o Belucci, que a Jéssica... Eu amo demais, né? E foi sucesso. Sim, é o meu livro mais lido. Então, eu acho que... E eu gosto de escrever um pouco de tudo. Então, assim, eu tento encaixar esses outros assuntos, por exemplo, a fantasia ou esses juvenis, em outros públicos-alvos, em outros nichos, que neles eles vão atingir o objetivo, vão ser sucesso, vão ser best-sellers, ou seja lá como for. E eu acho interessante esse alinhamento de expectativas, porque ser best-seller é muito bom por muitos motivos, mas eu acho que existe uma grande diferença entre ser best-seller e ser um sucesso. Você pode ser um sucesso sem necessariamente ser best-seller. Então, eu acredito que uma das primeiras coisas que qualquer autor deveria fazer quando abre o Word é definir qual é o seu objetivo. O que você quer com aquele livro? Porque cada livro é um livro. Não dá para você querer definir toda a sua carreira com as suas primeiras 10 mil palavras. Não vai acontecer. Eu estava conversando esses dias com uma amiga que eu estava relendo um livro meu, que eu publiquei em 2022, eu acho, e eu achei muito interessante que eu me achei extremamente prolixa. Eu li um livro e a história era super legal. Mas se eu fosse escrever aquela mesma história hoje,
eu escreveria ela de um jeito completamente diferente. Eu contaria a mesma história, com os mesmos acontecimentos, mas seria um livro diferente. E aí eu falei para ela assim, nossa, que legal, né? Que cada livro é realmente um livro, e é meio que como se a gente pudesse registrar uma versão de nós mesmos a cada livro que a gente escreve. E quando você não escreve um livro, você perde essa versão de você, porque ela nunca mais vai voltar. E eu acho que a questão do objetivo, de você pensar no seu objetivo, livro a livro, o que você espera com ele, é muito sobre isso. A pessoa que você hoje vê que ela precisa pagar uma conta. Então, você escreve o seu livro com o objetivo de pagar aquela conta. Ela quer fazer uma viagem. Não, eu quero um livro que vai começar a criar uma comunidade. Então, você escreve um livro que vai criar uma comunidade. Porque o seu sucesso, ele só vai ser definido com base nos seus objetivos. A gente tem muita mania também de olhar para o lado, o que é ótimo. É bom você olhar para o lado, é bom você analisar mercado, é bom você fazer comparações, mas quando essas comparações começam a ir para um lado em que você é menor do que aquele para quem está olhando, aí a coisa fica problemática. Eu ouvi esses dias uma frase que me pegou de jeito, que disse assim, a gente não tem que se comparar com o outro, a gente tem que se comparar com a versão anterior de nós mesmos. Eu tenho que olhar. Eu vou falar para você que hoje em dia eu falo que você não deve comparar com nada, porque a sua versão de ano passado, ela não viveu um ano que pode ter sido tão impactante que pode ter te acelerado ou pode ter te diminuído ali o ritmo. Mas eu com a minha versão de 2022 eu tô desapontada porque eu dava mais conta em 2022, mas a minha versão de 2022 não tinha uma filha de 2 anos e meio. Não, mas a frase diz exatamente isso, que você tinha que se comparar com a versão de você mesma e ver se hoje você é uma versão melhor. Só que o melhor é relativo. Porque é isso. Em 2022, você escrevia mais livros, você não criava uma filha. Então, será que a versão de 2025 não é melhor? Porque você escreve, você dá conta de uma filha, você dá conta de criar roteiro, você está programando o lançamento de um aplicativo, sabe? Então, assim, olhando para nós mesmos e fazendo essa comparação, eu acho que é mais saudável e muito mais inteligente também. Mas eu tenho uma versão um pouco disso, né? Em relação a essa que você está falando dos segredos, das coisas, para mim sempre foi, se você quer estar onde o outro está, você tem que estar disposto a fazer o que o outro fez. Sim. Então, assim, muita gente me perguntava, nossa, mas como você consegue escrever um livro a cada 15 dias? Eu sempre falei, gente, eu sento a bunda de 8 às 18 e escrevo, faça dia, faça sol, faça dor de barriga, faça o que for. Ah, mas aí eu não consigo. Então, você não vai conseguir ter o mesmo desempenho da Jéssica Macedo se você não consegue ter o mesmo processo. Seu desempenho pode ser igual ou melhor? Pode, mas o mesmo... Se você não consegue repetir o processo, não tem jeito. E é isso, é basicamente impossível repetir o processo do outro, porque você tem uma série de outras coisas. Exatamente. E, assim, hoje é engraçado, porque nessa época de 21, 22, eu achava que todo mundo dava conta de fazer igual eu. E aí eu virei amiga da Mari, e a gente fazia junto. E eu tô assim, tem duas que conseguem fazer. Ela dá conta, todo mundo tem que dar conta. E aí foi bem terapia, do tipo a terapeuta virar e falar aquela frase de mãe, você não é todo mundo. E é bem isso, porque eu tenho hiperfoco. Eu tenho hiperfoco nas minhas coisas, eu sou muito objetivo, e eu acho que, apesar disso, em alguns momentos ser um pouco nocivo, ele é fundamental para o sucesso. É o que a Lola falou. Qual é o seu objetivo? Seu objetivo é o top 1? Pode ser que esse livro que você está escrevendo agora não te leve lá, mas ele vai te ajudar a construir um caminho. Exato. E você tem que ser fiel a esse caminho. E quando você lançar esse livro e ver que ele não alcançou, você vai ter que ir lá e vai ter que fazer ajustes, né, no seu leme ali para que você alcance esse objetivo, mas sem nunca perder de foco o seu objetivo. Não dá para comparar, poxa, fulana pega e entra direto. Ela tem um processo diferente, mas eu acho que você, né, dentro do seu processo, você vai ter que ir recalculando a sua rota, até nem, assim, eu falo muito com outras pessoas que, às vezes, quem não chegou lá não sabe, mas pra gente que tá aqui,
o primeiro top 1 não é garantia de top 1 eterno, a gente sabe isso muito bem. E assim, chegar lá em cima é mais fácil do que ficar lá em cima, pelo menos é uma sensação que eu tenho. Assim. A primeira vez é mais fácil do que ficar lá em cima para sempre. Então, é isso de recalcular a rota o tempo todo. O que eu fiz de errado? Sempre que um lançamento meu não atinge o objetivo que eu tinha com ele, eu analiso ele friamente e falo, poxa, o que deu errado aqui? Né, o que faltou? Foi a divulgação? Foi a própria história? Né, o que eu pequei para que ele não alcançasse o objetivo que eu queria? Precisa de muita humildade, né, Jéssica? Sim. De você reconhecer que assim, não foi a Amazon que mudou, não foi o Instagram que não entregou o seu anúncio, não foi os outros, não foi a avaliação negativa que te derrubou, é você analisar, olhar para você e falar, tá, eu fiz algo de errado, vamos olhar o que rever aí o processo. Eu sou meio polêmica nisso, né, Lula? Porque o Desculpas Não Pagam Boletos, que surgiu numa conversa com a Lola, nele eu falo que o seu sucesso ou o seu fracasso depende exclusivamente de você. Claro que esses dias eu fui questionada sobre isso, sobre um outro produtor, né, agora que eu estou ali com o aplicativo, eu estou indo bem para esse caminho de produtores audiovisuais, conversando com umas outras pessoas, e esse produtor, ele comprou o Desculpas Não Pagam Boletos, ele tá assim, não, mas você tá errada, no audiovisual é impossível você fazer sozinho. Aí eu falando com ele até sobre o evento que eu fui no Rio, eu tô assim, você nem se inscreveu. Como que você quer que as pessoas saibam que você existe se você não está fazendo nem a sua parte? Então, assim, por mais que a sociedade dependa das conexões certas de outras pessoas, você tem que se colocar na direção certa para que você consiga chegar nos seus objetivos. Porque para conhecer as pessoas certas, os objetivos, você tem que estar lá, né? Então, assim, não tem como a pessoa abriu o Word, escreveu, deixou ali, publicou na Amazon, não fez uma divulgação, não abriu um post, e, poxa, meu livro não foi um sucesso. Mas, caramba, você não fez nem a sua parte. Então, assim, eu acho que o fundamental, pelo menos na minha visão, é você fazer a sua parte. Antes de culpar, né, como diz a Mari, a Amazon, o ranking, Instagram, não sei o quê, é fundamental a gente olhar para nós mesmos, assim, eu realmente fiz tudo o que eu podia para que o meu objetivo fosse alcançado? Fiz. Então realmente às vezes foi fatores terceiros, mas isso significa que no seu segundo esses fatores avulsos vão ter mudado, né? Você já vai estar mais perto do seu objetivo do que você estava antes. E é aquela coisa do degrau. Né? Quando eu comecei, eu não peguei top 1 de cara, como tem gente que às vezes consegue, mas não. Mas aí você vai falar, poxa, a pessoa lançou o primeiro livro e já conseguiu ranquear, como no caso da Lula. Mas ela já teve toda uma estratégia antes que eu não tive no meu primeiro livro. Então, isso tudo tem que ser colocado e analisado, né? Eu não posso falar assim, poxa, como que ela conseguiu? Não, e eu não consegui, mas ela fez, né? Nas nossas conversas, ela teve um processo diferente do meu. Então, eu acho que esse autoconhecimento, até para saber onde você dá conta, né? Porque a Mari lá com o desafio ouve muito, né? Os coitados, mas eu tenho isso, mas eu tenho aquilo. E eu lembro que eu comecei a falar e assim, outras pessoas vinham falar comigo, mas eu tenho isso, isso e isso, eu não dou conta de escrever todo dia. Então, tudo bem, você tem que fazer uma análise pessoal e falar assim, eu não dou conta do processo do outro. E se moldar com o seu processo. Até porque, desculpa, nem sempre é só uma questão de impossibilidade. Por exemplo, você tem que entender qual é o processo que funciona para você. Porque, de repente, você até tem a disponibilidade de escrever 12 horas por dia, 14 horas por dia, mas você não quer, e tá tudo bem. Né? Isso é muito importante ter claro. Porque também você para de se cobrar de lançar um livro por mês. Você não quer. Por mais que lá no fundo você fala, eu quero lançar, mas eu não dou conta. Não é que você não dá conta, você não quer. E tá tudo bem, porque às vezes você tem outra coisa para fazer, você tem uma faculdade, você quer se dedicar a fazer as atividades extras com o filho, tá tudo certo. Eu acho que é o próprio processo com a história também, igual a Lula falando ali no início, ela era muito... Assim, eu não consigo, eu não tenho...
Honestamente, eu não tenho paciência para um livro de 500 páginas. Não tenho. Eu enjoo, né? A Rosa brigar comigo. Eu enjoo da história. Tem 300 outros personagens na minha cabeça falando assim, e aí, quando vai ser a minha vez? Então, eu já ouvi várias vezes falando assim, nossa, lança menos. Várias outras pessoas falando assim, lança menos e tenta focar mais na divulgação. Mas, para mim, eu quero escrever. Eu quero botar esses personagens para fora. Os números são uma coisa que me agrada. Falar assim, olhar para trás e falar, caramba, eu lancei 30 livros ano passado. Isso, para mim, é legal. É uma forma de recompensa também, mesmo que esses 30 não tenham tido aquele desempenho. E, de certa forma, para mim é uma forma de balancear. Se um não foi bem, daqui a 15 dias eu tenho outro para recalcular a rota. Eu não tenho paciência nenhuma para voltar atrás e reescrever livro antigo, sem chance. Não deu certo, é aquilo e bora pro próximo. Né? Então, assim, mas tem gente que gosta de ficar naquele livro um ano, trabalhando, voltando e arrumando uma vírgula, uma... E tá tudo bem, né? Assim, eu acho que tem essa coisa do próximo processo também. Eu sou muito chata enquanto eu estou escrevendo. Enquanto eu estou escrevendo, eu vou e volto, reescrevo. Já fiz de apagar 20 capítulos, escrever tudo de novo. Enquanto eu estou vivendo aquele processo, eu estou vivendo aquele processo. Eu já apaguei e escrevi tudo de novo esse ano. E eu gosto muito de livros grandes. Eu gosto de escrever livros grandes porque eu vim pelo romance. Não importa o que eu estou lendo, se é fantasia, se é policial, mas eu vim pelo romance. O que me pega em qualquer história é sempre o romance. Então, eu gosto muito de, finalmente... E eu escrevo... Os meus casais sempre demoram muito a se envolver. Eu tenho um livro que o casal finalmente fica junto no capítulo 40. Então, assim, eu não tenho condição de deixar eles juntos e terminar, porque eu preciso ver eles juntos. É a questão de realização pessoal. Então, assim, eu gosto dos livros longos por 2 motivos. Porque eu gosto de contar histórias grandes e porque livros longos me dão justamente esse respiro que os vários livros te dão. Porque um livro grande, a gente ganha por página lida, ele rende muito mais do que um livro pequeno. Então, eu consigo ter um intervalo maior entre os meus lançamentos com tranquilidade, porque eu sei que aquele livro ali vai me render por um período maior. Mas, de novo, são justamente as diferenças, e o seu público também gosta. Essa é outra questão. O meu público gosta. Eu fico sempre muito impressionada, porque parece que quanto mais eu escrevo, mais eles querem que eu escreva. Assim, para mim, o ápice foi... Tem o epílogo de um livro, gente, o epílogo geralmente é isso aqui, ó. Eu tenho um epílogo muito específico, que ele tem mais de 5.000 palavras. E as pessoas ficaram, não, mas acabou, eu precisava saber, mas amada, era outro livro, né? É um conto já. Eu escrevo, já é um conto, só o epílogo. Então, assim, é uma coisa que eu gosto e é uma coisa que eu encontrei gente que gosta de ler. E isso é muito legal. Mas eu queria levar essa conversa também para um outro lado, né? A gente já falou de objetivo, a gente já falou que a primeira coisa que você tem que saber, antes mesmo de você começar a escrever um livro, como você vai vender esse livro. E agora a gente está falando de processos, né? E a gente falou que cada processo é um processo, que você não pode esperar o mesmo resultado do outro se você não estiver disposto a passar pelo mesmo processo. E eu acho que a gente pode começar a falar também sobre o fato de que você precisa escolher qual é o seu processo e não copiar o processo do colega. E como a gente comentou antes, às vezes você tem demandas, mas às vezes você só não tem vontade. E tá tudo bem. Eu não tenho. A Jéssica não tem vontade de escrever um livro grande, que ela não tem paciência, ela enjoa da história, e eu já não tenho condição de ficar com 50 pessoas na minha cabeça falando ao mesmo tempo para eu ter que ficar escrevendo um livro a cada 15 dias. Não, esse aqui vai ter que falar comigo por tempo suficiente para esse livro ser o tipo de história que eu quero contar e depois me render por tempo suficiente para eu ficar tranquila e só quando eu realmente estiver me desvencilhado dessa história, eu começar a escrever uma outra história. Ou para eu mesmo me dar tempo de esperar um momento que a outra história vai vir. Porque tem isso também. A Jéssica tem uma frase que eu gosto muito que a escrita, ela quando você vive dela, ela é 90% transpiração e 10% inspiração.
Isso é muito verdade, né? Porque inspiração não paga boleto, não. O que paga é a transpiração. Inspiração. Tem que sentar a bunda e escrever. Exato. Que seja, né? Não adianta, não tem. Ai, mas o chat que não sei. Gente, não adianta, né? Outras coisas. Cara, ferramentas vão mudar, que não sei o que, não importa. O dia que ele conseguir metabolizar uma mente humana para a gente falar e ele conseguir fazer o livro inteiro, a história inteira, sem palpite nenhum, com coerência, eu dando só a sinopse, aí, cara, aí, assim, eu vou... Os meus 500 mil personagens... Mas, realmente, não dá. Assim, as pessoas podem ter... Se não importa, né, se a pessoa está escrevendo na folha de caderno, está usando ferramentas, outras coisas, se ela não sentar e fizer, não tem jeito, né? Histórias não nascem só da vontade, né? Sim. Nenhuma história simplesmente brota escrita apenas da sua vontade ou da sua ideia. Boas ideias estão povoando o mundo, mas bons livros não estão povoando as prateleiras. São coisas diferentes. E uma coisa que é mito é achar que criatividade é um dom que você nasce, quem tem, beleza, quem não tem, não vai poder. Na verdade, é uma habilidade que você treina a criatividade. A constância de escrita também é uma habilidade. E para a gente exercitar, qual que é o melhor processo? A gente tem que experimentar. E muitas vezes o experimentar não é só, eu tentei escrever de manhã, não deu certo, não é para mim. Não, às vezes você vai ter que testar o mês inteiro, sofrendo, sabe aquele livro, O Poder do Hábito, em 21 dias? Exatamente, você vai ter que testar cientificamente, tá? Isso. 21 dias, para você poder falar assim, isso aqui realmente não é para mim. Vai ter que testar. Então, eu sempre fui aquela do silêncio, eu estou escrevendo, hiperfoco, tal. Aí, o que acontece? Chega a pandemia. Tá a família inteira dentro de casa e galinha pintadinha na TV. Eu tenho o luxo de falar assim, não, eu escrevo no silêncio, mas tem galinha pintadinha, tem criança falando, tem marido falando, tem um monte de gente falando. Eu tive que buscar uma outra forma de eu exercitar. Aí eu tentei barulho, ruído marrom, vai anotando, gente, vai experimentando. Ruído marrom, não foi. Ruído branco, não foi. Música, não foi. Aí o que eu consegui para mim foi barulho de água de corrente, sabe? Não de cachoeira, mas de correnteza. Achei aquele barulho de água, consegui que eu ainda consigo ouvir, mas eu consigo ouvir, porque eu preciso ouvir meus pensamentos para eu escrever. Então foi assim, só que fui um dia, não deu certo, eu tentei de novo, não deu certo. Foi lá na quinta vez que eu comecei a me concentrar. E hoje, quando eu tenho alguma dificuldade, que eu estou muito dispersa, eu volto a colocar esse barulho de água no fone e aí eu consigo me focar. Só que, gente, não tem como você falar que esse processo não é para você se você não testar 21 dias. E aquela coisa, primeiro você tem que querer, você quer, então você vai se esforçar, igual ir na academia. Vai doer, vai dar calo na mão, vai doer perna. E outra coisa da habilidade... O cérebro é um músculo, né? Ele tem que ser exercitado, assim como os outros músculos. Então, é mais fácil para a gente ter a rotina de fazer todo dia, sendo que a gente já faz todo dia há anos, né? É diferente quem está começando agora. É uma disciplina. Principalmente trabalhar em casa. Trabalhar em casa não é uma coisa fácil, por quê? Porque a gente vem de uma geração em que está todo mundo saindo de casa para trabalhar. Né? A mulher saiu de casa, não é mais dona de casa. Na verdade, a gente veio de uma cultura de que ser dona de casa ou cuidar de casa é gente que tá vago, é nem trabalha, nem estuda, fica em casa. Então, quando a gente fica em casa, isso está incrustado no nosso inconsciente, que a gente tem que vencer, porque vamos achar uma louça para lavar, roupa para dobrar, chão para arrumar, a gente vai achar mil uma coisa para fazer dentro de casa e não sentar no computador. Então, o que eu acostumei? É como se eu fosse sair de casa para trabalhar. Eu levanto, eu no máximo faço ali, organizo as coisas na pia, eu sento.
Aí, no meu intervalo de alguma atividade, lá pelas 9h30, que eu levanto e vou fazer alguma coisa. Senão, a casa vai explodir, eu não tenho nada com isso, vai deixar do jeito que está ali. A louça está lá, está perdendo. Eu estou aqui porque eu preciso escrever, porque se eu não estivesse em casa, eu não estava mexendo com louça. Então, é um processo que você precisa experimentar e você precisa vencer essas barreiras, tanto pessoal de autoconhecimento. Gente, quem trabalha em casa é igual artista, tem que ter terapia para você vencer algumas coisas que é só na terapia que você resolve. Então já juntou o artista do escritor com trabalhar em casa, enfim. É uma mistura. Mas eu acho que o fundamental é isso, é sobre foco. Né? Eu quero fazer disso a minha renda. Então, se você estivesse trabalhando com qualquer outra coisa, você ia precisar se dedicar. Seja elaborando um plano de marketing, fazendo um livro maior, ou algo que vai te dar ali o seu sustento por mais tempo, né? Eu vou lançar um livro por ano, mas eu vou ter um marketing tão bom nesse livro que ele vai me render esse ano inteiro, né? Para que eu possa fazer outras coisas, mas ali eu trabalhei, né? Não é diferente de horas. Porque a gente fica muito com essa coisa do CLT, que a gente tinha horas para cumprir, e às vezes a gente sabe que tem momentos que a gente está muito mais produtivo do que em outros. E eu acho que nem tanto essa coisa de estar preso em horas, mas é um foco bem determinado, e uma rotina ali, e um objetivo muito claro. Porque se você souber ali... tem uma frase, né, que eu não sei o autor, mas tipo assim, flecha sem direção não atinge alvo nenhum. Né? Então, se você não sabe o que você quer, que assim, gente, a gente tem o livre-arbítrio, né? Seja religioso, metafísico, seja lá o quê, se a gente não souber o caminho que a gente quer chegar, ninguém pode decidir pela gente, né? E não decidir, que é uma coisa que eu falo, também é uma ação, né? Você está deixando que o seu destino te leve, e depois você não pode reclamar do resultado, porque você falou para alguém, o que você quer comer? Você responde qualquer coisa, então você vai receber qualquer coisa. Então, se você não quer receber qualquer coisa, você tem que ser muito claro no seu alvo. E se doutrinar para alcançá-lo. Seja, eu quero uma vida mais leve para cuidar da minha família, eu vou escrever 1 hora por dia, vou fazer um livro por ano, mas eu vou ter todo um trabalho de marketing ali como assessoria e tal, que vai me garantir o meu salário de X, que para mim está suficiente. Ok, não, eu quero alcançar tanto, quero lançar, sei lá, um livro por semana, não sei o quê, eu vou ter que trabalhar mais para dar conta disso. Então, tudo é uma questão de objetivos e de foco, e você tem que estar muito ciente com o que é o seu objetivo. Se espelhando nos outros, mas entendendo que o processo individual é só seu. Perfeito. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que parece com essa, que é: para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Sim. Qualquer lugar serve. Isso é uma diretriz assim para minha vida, sabe? Eu procuro sempre ter pelo menos uma ideia de para onde eu vou. Pode ser que no meio do caminho eu mude de ideia e mude de direção, sim, mas eu procuro sempre ter uma direção na qual seguir, porque eu não quero ir para qualquer lugar. Eu falo muito, voltando aqui para o nosso tema do best-seller, se a pessoa quer um best-seller na Amazon, um top 1, a chance dela conseguir isso com romance hot é de 90%. A chance dela conseguir isso com qualquer outra coisa, né, é de 10 para baixo. Então, as pessoas têm que estar cientes disso. Né? Eu vou lutar contra a maré para conseguir, eu vou ter um obstáculo muito maior. Pode ser que, mas as pessoas, fulano conseguiu, beleza. Aí você tem que entender o processo dele. Mas se espelhar no diferencial e não na regra, geralmente é mais difícil. Então, e, gente, assim, não é
hot, tá? Hot vai ser 90%, sim, mas não é só colocar hot que o livro Não, mas vai o que vender. eu falo é o hot, porque muitas Não, é pessoas porque têm a muita ciência gente de que interpreta isso. É só livro interpretam o hot romance porque como é hot. sexo. Não, não. As pessoas interpretam o hot como, é só por sexo. Não. O hot é toda a construção da literatura spice, que os americanos chamam, né? Não, que e é a vamos... literatura voltada para o público feminino, com, blá, 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 com uma série de parâmetros que vão além de só colocar o sexo na história entre o casal. Então, assim... Desculpa. Se a gente só olhar para os números, assim, que provam isso, a Amazon hoje tem mais de 400 mil e-books publicados e o ranking só tem 100 posições. Então, assim, não é só você escrever um hot. Obviamente, das 400 mil, não são as 400 mil que são hot, só 390.990. Tem um monte que não é hot, mas eu tô falando assim, se a pessoa tá pensando em sair do zero ao best-seller, ela tem que estar ciente do meu bombom de morango e o bombom de café, que eu falo direto, e as pessoas... Gente, não adianta vender carne para veganos. Se você quer fazer sucesso na Amazon, mesmo que você não consiga ranquear, mas fazer sucesso para você pagar suas contas, você tem que estar ciente do público, que é a maioria, né? Não adianta virar e falar assim, putz, eu escrevi um terror e tô frustrado porque ninguém me lê. Mas o público não lê terror, cara. Não, mas o meu livro é muito bom. Eu não leio terror. Seu livro pode ser o melhor do mundo. Se ele for bom pra caramba como terror, se ele atender o gênero dele, aí que eu não vou ler mesmo. Que eu tenho medo, né? Então, assim, é isso. O público vai tentar te entender. Claro que, igual eu falei no início da nossa conversa, existem outros nichos que você pode ter dinheiro, né? Que você pode ter uma grana ali vindo de outras formas, né? A galera de investimento, de autoajuda, consegue equilibrar com palestra e ter uma renda considerável. Então, assim, autoajuda às vezes ranqueia. Se você conseguir trabalhar muito bem a sua rede social e fazer o público ali te seguir. Então, é entender realmente, olhar para o universo, né, que está ali, para as possibilidades que você tem, e não tentar nadar contra a corrente, né? Porque pode ser que você consiga ser exceção, mas é muito mais difícil ser exceção do que ser a regra. Sim. Então, assim, eu acho que isso é fundamental. Muitas pessoas já vieram e falaram assim, mas eu publico X, Y, Z, que é completamente diferente do que os leitores estão procurando. Eu falo isso, né, das minhas próprias obras. Eu estava conversando com uma produtora, ela, não, vamos fazer uma parceria aqui, você escreve meu roteiro disso. Eu tô assim, meu público não vai consumir esse assunto. Não adianta, né? Não adianta eu chegar e apresentar um thriller sem romance nenhum para o meu público, que não é o que ele está esperando. Então, é realmente isso. Tem livros que eu fujo dessa caixinha, que depois eu mesma, naquela autoavaliação, eu mando o emoji do gato dentro da caixinha e falo assim, Jéssica, volta, volta que as páginas lidas estão caindo. Então, é muito disso mesmo, assim. A gente tem uma zona de conforto como leitor. Para o público do hot, as autoras hots que estão publicando o livro hot, falam, mas eu não consigo. Entenda que faz uma autoanálise desse livro que você escreveu. Você escreveu um romance, só colocou o hot, ou você realmente olhou para o que o público quer sobre o hot? Porque tem gente que está ainda nos 50 tons de cinza. E como que a gente explica para a autora que BDSM não está mais em alta? Ou tá, mas de um formato totalmente diferente. E como que você vai entender que é esse formato diferente do BDSM? Você tem que ler os livros que estão no ranking, porque acha que é só rock. É livro de médico. Vou fazer um livro de médico. Mas tem um formato do livro de médico, não é qualquer médico, não é que a galera, eu acho também que a galera olha o ranking e aí olha, mas não vê. Só passa o olho e pensa assim, capa igual, título igual, tem que fazer isso aqui. Mas não abre o livro, não lê a sinopse, não entende a dinâmica das histórias e aí produz uma coisa com uma embalagem semelhante, mas que o conteúdo não é atrativo para aquele público. E assim,
Pepsi não é Coca-Cola. É a mesma cor, a garrafa é do mesmo tamanho, mas se a Pepsi colocar lá um rótulo vermelho e tiver escrito Pepsi, quem quer comprar Coca-Cola não vai comprar. Sim, é isso. É exatamente isso. Eu acho que a gente, às vezes, acha que o público vai seguir independente do que a gente escrever e não, ainda mais agora, que tem cada vez mais autoras. A gente gosta da zona de conforto, né? Quando descobre um nicho ali, igual a Mari falou, não adianta você só botar que o cara é médico. Tem toda uma embalagem do médico. E isso, aí as pessoas de fora falam, ai, mas desse jeito eu não quero. Então, cara, quando o seu chefe vira e fala para você, né? Eu, por exemplo, que trabalhei com criação, que é marketing, eu preciso de um anúncio de uma construtora para um jornal. Mas eu quero fazer como se fosse uma festa infantil. Não, é uma construtora, né? Tipo assim, você não pode fazer do jeito que você quiser. Claro que, assim, você tá considerando isso como um trabalho, e o trabalho dá trabalho, e trabalho tem métricas, e volta lá naquela coisa, qual que é o seu objetivo? Eu quero escrever para mim do jeito que eu quiser e tudo bem, a gente vai ter que lidar com o que vier lucro. Agora, eu quero fazer disso um trabalho e lidar com o chefe, que no caso é o nosso público, que é quem manda, e aí você tem que se adequar, faz parte. Esses dias eu ouvi a frase que se você vende, você é profissional. Se você está vendendo aquilo e aquilo está fazendo parte da sua renda, você é profissional naquilo. Então, eu acho que também é muito sobre isso. Você quer o resultado de um profissional? Você tem que agir como um profissional. E o escritor, de maneira geral, ele tem uma visão muito romântica sobre a escrita. Que, não, eu vou escrever o que eu gosto, eu vou escrever o que eu quero, quando em qualquer outra profissão isso não existe. O dentista não atende só as bocas que ele acha bonitas, o médico não atende só as doenças que ele acha interessantes, o engenheiro não faz só a estrutura de prédio que ele acha legal. E o arquiteto não desenha só casas que estão dentro do estilo que ele gosta de ver. Então, por que o escritor, que quer viver disso profissionalmente, só vai escrever aquilo que ele quer? Eu acho que é uma pergunta assim, muito válida. E eu não estou dizendo que você tem que escrever o que você odeia, por favor, não me entenda errado. Eu só estou dizendo que, assim como há muito mais coisas entre o céu e o inferno do que sonha a nossa boa filosofia, pode existir muita coisa entre um autor e o sucesso do que passa na sua cabeça. Muitas escolhas, muitos benefícios. Eu já estive, né, fora, em outra bolha, né? Hoje eu estou aqui mais na bolha do Hot, com vocês e outras autoras, mas enquanto eu estava ali com os meus 18, 20 anos, principalmente na bolha da fantasia, era muito engraçado como ainda se pensam, eu vi recentemente, e naquela época era muito disso, como que a maioria dos autores que estão fora pensam, não, se aqueles livros ali, né, aqueles livros ruins que eles acham, sumirem, os leitores vão ler os meus. Isso não é verdade. Se amanhã não tem Mari Salles, Lola Belushi e Jéssica Macedo, tem 300 outras para ocupar os nossos lugares entregando o produto que os leitores querem ler. Então, não vai achando que, não, que o seu problema é a competição com os autores que estão lá. O seu sucesso está entre você e o público. O seu problema não é os autores ali escrevendo hot igual autores de outros nichos acham que é. Tá? A leitora de hot não vai simplesmente parar de ler hot para ler terror. Para ler, né? Isso assim são dois extremos, mas para ler policial, para ler outras coisas, igual a Lola falou, eu gosto do romance. Se essas histórias não entregam para elas o que elas querem ler, né? Pegar uma alta fantasia com personagens, criaturas mágicas, onde não tem nada de romance, onde não tem nada de nada, e comparar com romance hot de CEO, cara, óleo e água, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, o público que lê esse não quer ler o de cá. Não importa, né? Se você fala assim, mas o de cá é muito bom. Mas eu não gosto, não. A resposta vai ser essa. Então, assim, entender, né, nessa questão do sucesso é que
Você não tem que brigar com quem está lá em cima, achar que o errado é quem está fazendo sucesso. Quem está fazendo sucesso entendeu como chegar ao público. Né, eu quero alcançar, eu estou lá no ranking, eu vejo ali o ranking, e porque aquelas autoras estão escrevendo sobre isso, eu sou obrigada. E assim, não é as autoras que fazem o ranking, é as leitoras que estão As leitoras lendo, que fazem o ranking. Você pode ter o livro genial, maravilhoso, o suprassumo como fala, do romance. Mas se não for o que a leitora quer, que esse público, e gente, está lá na notícia da Amazon, 65% aproximadamente do Kindle é romance. Então, não tem. As leitoras de romance que fizeram essa migração do físico para o digital. Não foi empresário, não foi autoajuda, não foi nada, foi as leitoras de romance que fizeram esse poder. Então, é mais fácil você convencer uma leitora de romance a ler outros gêneros do que os outros gêneros ler romance. Então, começa pelo romance, faz seu público, vai conquistando eles, depois você vem com aquela coisa diferente. Porque aí você já conquistou a leitora já confia em você, aí você vem com o seu diferentão. Não começa com diferentão. Eu acho que, assim, se a pessoa quer o diferentão, ela também vai ter que ter a ciência de que esse sucesso vai ser muito mais difícil. E ela vai ter que entender que esse sucesso, às vezes, não vai estar no Kindle. E aí ela vai ter que entender onde que está esse sucesso. Como que ela vai fazer para migrar esse público? Tá, vamos supor, o público geek está no YouTube, está na Comic Con, na FIC, não sei o quê. Estou supondo, porque eu não sei. Né? Não é uma coisa que eu corro atrás, mas ela vai ter que fazer esse estudo de mercado para poder compreender que, obviamente, não é aquela forma. E ela tem que entender onde está o público dela e não achar que a culpa do insucesso dela é das leitoras, das autoras que estão escrevendo hot, porque quem decide realmente onde está o que quer ler é o público. A gente falou de lançamentos, né, de planejamento, de começar a pensar em como vender seu livro antes. Mas eu queria agora falar um pouquinho sobre eu, autora, que escrevo romances, escrevo hot, acho que o meu livro é tudo aquilo que faz sucesso, porque eu já li outros livros e eu escrevo isso, mas eu não dou certo. O que eu faço? Aí vocês falaram sobre fazer essa autoanálise, parar, olhar para o meu lançamento e ver o que deu errado, mas para onde eu olho? Por onde eu começo essa autoanálise? Para tudo. Eu acho que começar aí, em algum momento ela está falhando. Né? Eu acho que ela falar assim, faço tudo certo, mas não dá certo, eu acho que Tudo não, porque Thomas Edison testou 10 mil vezes até acertar a lâmpada. Você não testou 10 mil vezes. Depois que eu descobri isso, eu descobri que assim ninguém fez tudo. Ele testou 10 mil vezes como não fazer a lâmpada. Então, você não testou o suficiente para você saber o que não deve ser feito, porque você continua fazendo o que não deve ser feito. E, gente, para de fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente. Então, quando eu falo refazer o marketing, vai lá refazer o marketing. A pessoa está lá de novo usando os mesmos headlines, a mesma cena, a mesma imagem. Esquece. É realmente calçar a sandália da humildade. Eu lembro, para mim, assim, é um exemplo muito que eu uso sempre. Eu estava lá em BH com a Jéssica, que eu falei, Jéssica, tá na moda, é o mocinho, vai lá, é uma noite e rejeita. Eu tenho um James Bond, é um livro que eu já tenho. Ela, Mari, relança. Falei, beleza, eu vou relançar. Voltei para casa, fui fazer a capa. Aí mandei a capa para a Jéssica. A Jéssica, Mari, porque eu coloquei uma grávida, coloca bebê. Mas coloca bebê, é bebê que está indo.
E aí, assim, ainda mais quem faz todo o processo editorial, e eu tive que ir lá, eu tive que lutar comigo mesmo, de assim, mas eu gostei tanto da capa tá tão bonita. Mas a Jéssica falou isso, mas quem é a Jéssica? Quem é a Jéssica? A Jéssica é aquela pessoa que ela tem a mesma cabeça que você, e ela está tendo um olhar mais fresco. Vamos lá, eu fiquei, que a capa do filho que eu rejeitei, eu acho que eu fiquei umas 2 semanas caçando imagem. Não tinha IA, gente, olha. Era Não 2 semanas buscando em banco de imagem. Inclusive, aquela imagem do cara que eu achei é a única do ensaio boa, porque o cara é feio, mas aquela imagem é a Gente, que que ficou tristeza que é. perfeita, mas assim, para você ver, às vezes você tem que realmente calçar a sandália da humildade e falar assim: o que eu não sei não vai servir para isso. Eu vou ouvir alguém de fora, alguém que está com o olhar mais fresco e fazer. Aí eu fiz, mostrei, e aí, Jéssica? E a Jéssica, aí só tem um bebê, é um homem, tá bem cara, o menino tá com cara de menino que foi abandonado, né? Então eu acertei, vamos lá, e fiz e deu certo. Só que olha quanta coisa eu tive que vencer, que às vezes eu quero a capa A porque mesma história e combina. foi um marketing diferente. Isso do Eternamente Minha, por exemplo. Eu lancei o livro com uma adolescente escrevendo uma carta na capa, chamava Nunca Te Esqueci. Aí eu fui analisar, poxa vida, é a história do CEO, eles têm um encontro, eles são separados, têm gêmeas, isso é uma história que dá certo. E aí eu fui, mudei o título, né, botei o casal, 2 bebês, troquei para Eternamente Minha. Um livro que tinha feito 400 mil páginas num ano, fez 4 milhões no mês. E você estava mirando para os adolescentes, porque como era ali do nicho, estava mirando os adolescentes, um CEO para adolescente, aí quando você mirou para o público certo, que era do Hot... Pois é, foi outra coisa. Então, assim, eu tive um resultado 10 vezes melhor mudando a capa e o título. E claro, isso tudo refletiu no marketing. Então, assim, aquela autora que acha que está fazendo tudo certo, ela está fazendo Pepsi de Coca-Cola. Virou exemplo, amei. Então vou botar esse virou exemplo. A sua Coca-Cola tá Pepsi, amiga. Tem alguma coisa que tá errado, né? Seja, a história pode estar certinha, com todos os elementos, mas a embalagem às vezes não tá funcionando. Se a embalagem não tá funcionando, teve, na época da Mari, era o homem, elas queriam ver o homem. Então, assim, agora eu tô percebendo que banners no meu Instagram com ela estão dando mais curtidas do que com ele. Então, é tudo isso que a gente tem que estar olhando. E é complicado, porque uma coisa que funcionou um ano atrás pode não estar funcionando hoje. Na época dos Belucci, né? Opa! O despertador. Acabou o expediente, eu tenho Acabou o expediente. Eu acho que foi a Aurora. Não, é o remédio. Mas assim, voltando, coisas que funcionavam há um ano atrás não funcionam hoje. Se eu lançasse Virgem Prometida, que é o meu maior sucesso, que está entre os 50 livros mais lidos dos últimos 10 anos, hoje eu acho que ele não teria o mesmo empenho. Porque naquela época, virgem, mais algum homem poderoso era sinal de sucesso. Hoje, nem tanto. Ele não tem bebê, não tem noiva rejeitada. E então, a gente tem que ir se adaptando ao mercado, entendendo tendências. E, claro que, às vezes, algumas coisas são cruciais para ele entrar no top 100, que, se forem ajustadas, vão determinar o sucesso ou, né, o fracasso, entre aspas, da história. E isso, considerando que a história não teve uma vírgula alterada. É o mesmo livro que só mudou a embalagem. Então, a gente tem que analisar tudo isso. E são muitos detalhes, são detalhes que mudam. Então, nessa autoanálise de olhar e virar e falar assim, poxa, é uma coisa para a gente compreender que, às vezes, não é uma crítica sobre o nosso trabalho, sobre o livro ter ficado bom ou ruim,
mas é sobre o processo inteiro. Onde eu falhei foi na escolha da capa, foi na escolha da sinopse, foi na escolha das headlines, a própria Lula falou que, né, você chegou e mudou os vídeos, o livro teve um desempenho diferente. Então é isso, assim, a maioria das pessoas que entram no mercado acham que é só escrever o livro, e infelizmente escrever o livro é a parte mais fácil. Sim. É muito o que a Mari falou, né? De você fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Porque, eu troquei o marketing, mas usou a mesma premissa, usou o mesmo tipo de vídeo, o mesmo estilo de headline. Porque às vezes, mudei o conteúdo, mas você mudou o formato? Você mudou o encadeamento da frase? Você realmente mudou? Será que você mudou tudo mesmo? E aí chega... esse livro não deu certo. Aí você escreve outro livro... E quando você vai lançar o próximo, você lança com o mesmo formato. Sabe? Se não deu certo uma vez, dificilmente vai dar da segunda, da terceira, da 10ª. Não adianta, é teste. E uma coisa assim, que eu acho muito importante é entender que nada é desperdício, tudo é investimento. Você só aprende se você testar. E se você está... mas eu tenho pouco tempo. Você tem que investir seu tempo. Mas eu tenho pouco dinheiro. Mas se você não investir o pouco que você tem, você nunca vai ter muito. Dinheiro não cai do céu. O seu livro não vai ser visto se você não colocar ele na vitrine. E para colocar na vitrine, você vai ter um custo. Pode ser R$10 ou 1.000, mas um custo vai ter. Organicamente, você consegue? Consegue, mas você não vai ter a mesma visibilidade que você teria se você... E assim, eu não estou falando de investimento, não, você tem que fazer tráfego pago todos os dias de X reais. Não, estou falando de você conseguir juntar um grupo de pessoas para fazer uma leitura coletiva e dar um marcador para cada pessoa, porque eles estiveram lá na sua leitura coletiva. Eu estou falando de você investir numa capa legal para o seu livro, se você não sabe fazer, se você não se arrisca, se você não tem a habilidade. Estou falando de você investir em coisas que vão fazer com que o seu produto seja visto e seja bem visto. Porque também não adianta você colocar o seu produto na vitrine e ele ser feio e ninguém querer comprar. Né? Então, eu acho que assim, a gente tem que pensar que por mais amor que a gente tenha pelo livro, pela obra, pela construção, a gente quer que as pessoas paguem por ele. Sim. Então, para as pessoas querem pagar por ele, elas têm que chamar o interesse delas. E é isso que a Lula está falando, ele tem que ser atrativo. E às vezes o que você acha feio se conectou com os leitores. Isso a gente tem que ter... mas eu preciso pôr uma florzinha, porque a florzinha faz sentido para a história. Mas ninguém liga. Estou dando exemplo, então, tá? Mas liga. Você está estragando a capa por causa de uma florzinha. Para de colocar essas coisas. Ou então fica que nem você apegada, mas eu não quero botar uma grávida porque eu não gosto de grávida na capa. Mas minha filha tem uma grávida na história. Grávida vende, coloca a grávida. Sabe? Sacrifica a sua vontade, o seu gosto em nome da conquista de leitores. O que você mais tem que querer não é que a sua capa te agrade, que seu título te agrade. O que você mais tem que querer é que a história que você escreveu seja lida. Para qualquer que seja o propósito. Seja pelo seu ego, para você ganhar dinheiro, para você ter visibilidade, não importa. Maior do que qualquer outra vontade referente ao seu livro, ao seu produto, precisa ser que ele seja lido, que ele seja consumido. Que as pessoas... A gente aprende a gostar. Quando o livro está sendo lido, está lá no... Sim. Não é nada. Ninguém escreve para não ser lido, né? Às vezes as pessoas viram e falam assim: mas por que série tal que você lançou em 1900 e bolinha não tem continuação? Eu tô assim, gente, ninguém leu, né? Para que eu vou dedicar meu tempo, não sei o quê, para ter 10 leitores enquanto eu tenho 50 mil em outro, né? Você quer esse feedback, você quer isso, então isso vai te alimentar. Mas assim, antes desse sucesso, desse todo feedback, eu acho que duas coisas que a gente precisa uma abrir mão e a outra abraçar, né? Abrir mão do ego, porque assim, às vezes é aquele não quero grávida, aceita que vai ter que pôr grávida, que vai ter que fazer. Então é abrir mão do ego e aceitar a humildade de refletir. Ok, lancei 2, 3, 4, 5 livros e não deram certo. O que eu estou fazendo de errado?
né? O que e nisso aqui, o que eu estou fazendo de errado, eu vou ter que vir para o ego. Eu tô aqui, mas eu tô escrevendo a mocinha empoderada com cara pobre, com não sei o que. Então, sobre isso. Eu falo, você quer um pobre, gente? Coloca o pobre igual o meu. Ele era bilionário, mas ele se fingia de mecânico. Pronto. O meu motorista de Uber também deu super bem. Né? Entendeu? O milionário você quer pobre, faz o pobre, mas ele como dupla identidade, tá tudo certo. Mas é isso, é sobre a fantasia. Eu lembro que eu estava na leitura, numa livraria, numa sessão de autógrafos do Magia, e eu tinha Cortesã do Rei na bolsa. E passou uma leitora, eu apresentei o Magia, aí ela falou assim, não, eu gosto de outras coisas mais quentes. Aí eu peguei e mostrei, falei assim, esse eu não posso vender, tá? Que eu só tô com um, mas depois você acha na Amazon, no site da editora e tal. Aí eu falei, só que esse não é fantasia. Ela riu para mim e falou assim, filha, que é mais fantasia do que isso? E é uma coisa que eu aprendi, principalmente uma questão aqui, uma dica do público. As mulheres mais velhas, que geralmente são nosso público-alvo, elas querem sonhar. E a gente percebe a diferença do new adult e do juvenil pro que alcança um público mais velho. O new adult e o juvenil, às vezes, eles buscam essa identificação. Mas essa coisa de identificação no romance para as mulheres mais adultas, esquece. Elas não querem identificar com a vida difícil e com os boletos no fim do mês. Né? Elas querem o príncipe encantado, né? A releitura dos contos de fadas, o cara que vai pegar e vai prover, vai salvar. Não só prover financeiramente, mas prover emocionalmente, que na sociedade que a gente está é muito difícil. Hoje, a mulher é cobrada de ser uma super mulher, de tentar... E assim, eu falo porque eu abraço o mundo muito, e às vezes meu marido fala assim, por que você não pediu, né? Por que você não falou para eu te ajudar? Então, às vezes, essa necessidade acaba que ela vai encontrar no livro o cara que vai ler os pensamentos dela e vai falar assim, toma, eu sei que você está precisando de um celular novo. Toma, descansa, vai para o spa, a empregada vai limpar a sua casa. É isso, é sobre esse sonho, sobre essa necessidade de ser cuidada, de ser protegida, que a mulher real não está tendo mais, né? Pela pressão do dia a dia, por todas as mudanças sociais que a gente teve, mas que acaba que é uma necessidade instintiva, né? De animalesca quase, onde a fêmea é protegida pelo macho. Então, a gente traz isso para as histórias, né? Eu lembro que... mas em pleno século XXI as mulheres querem ser protegidas? Sim! Noiva troféu, sim. Sim. Mas eu posso me proteger. Eu posso, mas eu ainda quero. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É outra coisa. E é sobre a leveza dos livros. Os livros são uma válvula de escape da realidade do dia a dia, onde ela tem que se virar. Então eu acho que é justamente isso. Às vezes tem essa preocupação de eu quero botar o cara pobre com a mulher empoderada, que não sei o quê, mas às vezes as mulheres só querem uma válvula de escape, porque é aquela coisa, para ler realidade, ela lia jornal. E olha só que é uma evolução dos livros de romance, porque até na época ali, 50 tons, era a mocinha que era meio psicóloga do mocinho, o mocinho que era tudo quebrado tal. Agora, em 2025, na verdade, é a mocinha que tem todas as suas questões, é o mocinho que vira o psicólogo dela. Eu fui assistir aquela adaptação que é do Driving, que é uma trilogia também. Eu falei, gente, como esse livro envelheceu ruim. Por quê? Porque o mocinho, gente, toda hora ela dando de psicóloga para ele, dá vontade de falar, meu filho, tchau. Por quê? Porque isso era a realidade lá de 2013, 2014. Os mocinhos eram aqueles quebrados, inclusive pegavam todas e a mulher ainda aceitava. Hoje não. Hoje, na verdade, é a mulher que está com essas necessidades e o mocinho ele vai puxado mais para o Golden Boy. Ele pode até ser carrancudo com todo mundo, menos ela. Não, inclusive, eu tô rindo aqui, porque eu
assisti aquele filme Materialistas, Amores Materialistas, com a Dakota Johnson e o moço do Capitão América. E olha, eu saí decepcionadíssima do cinema. Eu vou dar um spoiler aqui, então se você não viu o filme e não quer saber, me mute. Mas ela escolhe o pobre. Absurdo! Eu tô indignada no cinema. Porque o mocinho rico era o Golden Boy, sabe? O homem fazia de tudo por ela, era um gostoso, maravilhoso. E ele escolheu o pobre. Eu falei, realmente os romances são muito melhores, maiores, superiores. E detalhe, mas é isso. Que ela tinha terminado com o pobre porque ele era pobre e eles não conseguiam ser felizes porque ela era materialista. Aí me passa anos depois, ela entra em outras coisas. Olha, eu achei revoltante. Mas eu acho que é entender o público. Eu acho que é uma coisa de entender o público, né? E é aquilo que eu acho que não olhar para o lado como, olha, a Lola tá ali em cima, eu quero estar na posição da Lola, mas olhar num todo. O top 1 ao top 20, o que tem? Exato. É assim, assim, assado. É o quê? Não é a autora, é o livro. Sim. Porque, por exemplo, a própria Jéssica Macedo aqui brisa, se vocês forem olhar todos, nem sempre dá certo, não. Né? Então, assim, eu tenho lá. É da Jéssica Macedo, tem um thriller juvenil, não vai fazer igual Esperando o Top 100, não. Esses são os que eu fiz para outros momentos. Mas, assim, não entrar exatamente no perfil individual de cada autora, mas analisar os livros do momento, porque é isso que a Mari falou. Teve a época do BDSM, mas agora até os dark romance é o protetor, é o cara que ok, ele mata, ele quebra os dedos, mas é aquele cara que vai fazer isso porque encostaram na mulher dele. Sim. Né? Então, é entender. Esse é um movimento que eu super tenho acompanhado e eu vejo muito isso. Os romances que, assim, tem performado legal de mafioso é impressionante. É o mafioso que é o pior do mundo, mas com a mocinha, não. E eu acho isso engraçado porque a gente está vendo um volume muito grande de grávidas rejeitadas, né? E aí todo esse movimento de redenção. Mas o mafioso não. O mafioso não rejeita. E quando... Claro que tem livros em que há rejeição, mas eu digo assim, em termos de performance, o que eu vejo de mafioso que dá mais certo? É o mafioso que não rejeita, é o mafioso que persegue, que é obcecado, é o mafioso que... o último que eu escrevi era ela fugia dele, mas é aquele cara que não, eu vou até o inferno, mas eu te trago de volta. E aí eu acho muito legal como a gente tem duas correntes, né, por assim dizer, tão opostas, mas que estão coexistindo. Você tem o homem comum, não, né? O bilionário que rejeita e vai atrás da rejeição, e tem o mafioso que persegue, stalkeia. Mas eu acho que talvez seja porque a gente vê um lado sombrio no mafioso que o... Sim. Porque se o bilionário ele não rejeitasse, ele ficaria no tal do linear, né? As fantasias são diferentes. Eu acho que, enquanto do bilionário é a fantasia do arrependimento, de fato, da redenção, no mafioso é a fantasia do ninguém consegue mexer com ele como ela mexe. Ele seria capaz de rejeitar, de machucar qualquer pessoa, menos ela. Né? Eu acho que as fantasias... É da única, né? É a tal da única. Exato. Exceção. O bilionário, a gente já sabe que ele pega todo mundo, mas ele vai atrás de uma. E essa que é a questão do entender o formato, porque não é só um mafioso, não é só um bilionário, mas é ter esse perfil. E o artista, ele é criativo o suficiente para você dar esse tema de redação. Exato. E você, a partir desse ponto, você tem que escrever um bilionário, onde ele rejeita, e depois ele vai em busca do perdão. Aí o cenário ao redor, você faz do seu jeito, mas esse elemento precisa ser exato, fixo. Tem lá os elementos da cena, tem uma cena específica, não pode ultrapassar um limite.
Como que você vai descobrir, gente? Lendo. Não, o autor, outra dica de best-seller, nenhum autor da Amazon faz fama, consegue o sucesso na Amazon sem ler os livros da Amazon. Você tem que ser consumidora, é igual a Herbalife. Você não vai conseguir vender sem consumir. Você não vai conseguir escrever um best-seller da Amazon se você não consumir best-sellers da Amazon. Você pode até imitar uns formatos gringo de editora que vende tradicional, não é a mesma coisa. Por que livro tradicional das editoras gringo não vai? Está no Kindle Unlimited, mas ele não alcança o mesmo ranking que a gente. Por quê? Porque não é o mesmo formato. O formato que a autora nacional faz é diferente. Para você descobrir, é só lendo. Bom, eu acho que a gente conversou bastante. Temos muito o que as meninas pensarem e analisarem seus próprios processos. E acho que para a gente fechar, eu ia pedir para vocês, né, para contarem um segredo muito pessoal, muito específico e que tenha mudado o jogo para vocês em algum momento. Uma chave que virou, né? Além de tudo isso que a gente já discutiu, alguma coisa que mudou o processo de publicação de vocês ou o processo de escrita e que vocês considerem valioso o suficiente para compartilhar como um segredo de best-seller. O meu foi os contos. Eu já assumindo aqui. O meu foi os contos. A questão de trazer histórias com recorrência, está sempre entregando algo novo, a novidade para mim foi uma coisa muito importante. Teve um momento que eu parei de escrever contos, fiquei uns 3 anos sem publicar nada, comecei a voltar a trazer isso, porque é algo que eu alcanço públicos novos, eu experimento temas, eu exercito um pouco da escrita, em vez de eu gastar um livro inteiro para saber se eu entendi o que a leitora quer, eu faço um conto, eu alcanço ali o objetivo, porque essa fórmula lá em 2017, 2018, ele funcionou para eu experimentar, para entender como a Amazon funciona. Sim. E ele está servindo para mim hoje também. E assim, é uma forma de eu testar e ainda ganhar dinheiro. Não é muito, mas é aquilo de assim, eu ainda consigo monetizar um pouco. Meu segredo foi isso, porque escrever calhamaço é lindo, é maravilhoso, vai trazer muitas capes, só que se você errar na mão, vai trazer prejuízo. Sim. E aí eu já gosto de seguir no seguro. E o seguro, para mim, é isso. Eu faço um tema, eu publico e vejo a reação do meu público. Peguei, eu só faço a fórmula, mas em um romance completo. Entendeu, gente? Testar com contos. Principalmente... E aí a gente tem que usar também no título. Aí a gente ousa em tudo, testar tudo mesmo. Não, vai, coloca CEO, coloca o mafioso cristão, igual o meu. Mas os meus beludos são super cristãos. Um romance cristão, a minha intenção era como se fosse um mafioso de romance cristão. Ah, entendi. Curioso. Eu precisava testar. É um romance cristão com mafioso. Sem julgamentos. Não, achei super legal. Inclusive, eu estava discutindo com a Rosa esses dias um selo de romance cristão. Opa, já estou. Vamos lá. Estou pronta. Então, para mim, a virada de chave foi justamente entender que não era sobre mim, não era sobre as autoras, e era sim sobre os leitores. Porque eu estava num lado, andando com, né? Sempre aquela, digam com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então, eu estava com autores e num nicho onde a mentalidade era a culpa é daquelas autoras escrevendo isso, e não tinha compreensão de que não é as autoras que determinam o ranking, são as leitoras. E a minha virada de chave foi entender que não é
as autoras que estão, né, igual a Lula falando, não, eu não tenho que escrever por causa das autoras, eu tenho que escrever por causa do público. E entender que era o público que determinava o sucesso ou o fracasso do meu livro, independente da qualidade da história, foi para mim uma virada de chave. Porque a gente fica muito apegado a nossa, mas meu livro é muito bom. E eu tenho livros que eu acho infinitamente melhores do que livros que foram sucessos muito maiores. Mas, assim, ou às vezes a profundidade de algumas histórias não é o que a leitora quer naquele momento. E o meu público se acostumou com histórias leves e rápidas, justamente por causa da pressão do dia a dia. Então, eu acho que essa foi a minha virada de chave. Apesar de eu ter passado pela publicidade, foi entender que se eu queria o sucesso, se eu queria que as pessoas lessem, eu tinha que escrever o que as pessoas querem ler. E isso é realmente aquela sentada e avaliar, né? Aquela coisa que eu falei assim, às vezes descer do degrauzinho do ego e falar assim, tá, eu escrevi um bom livro, mas esse bom livro não é o produto que as pessoas querem pagar por eles. Né? Não adianta eu fazer um excelente detergente se a pessoa entra no supermercado procurando um desinfetante. Sim. É exatamente isso. Então, eu acho que a dica de ouro é entender que se você quer atingir um público, você tem que entregar o que ele quer e não ficar dando murro em ponta de faca, o que é, muitas vezes, o que a maioria dos autores que não chegam lá estão tentando fazer. Bom, vou compartilhar o meu segredo. Eu ia falar, eu quero eu também. Para mim, assim, uma grande virada de chave foi quando eu entendi que nem todo livro seria o meu melhor livro. Porque como eu tenho, diferente de vocês que já têm aí mais de uma década de carreira de escrita, eu comecei em 2020, né? E comecei a publicar em 2021. Então, o meu primeiro livro foi despretensioso e o anonimato me dava uma liberdade muito maior do que ser conhecida me dá, porque eu não tinha, era zero pressão. Por mais que eu estivesse fazendo o meu melhor para ser lida, até onde eu sabia, ninguém ia ler. Então, assim, podia ser o que fosse. E, além de tudo, eu não mostrava o rosto. Então, se ficasse uma merda e todo mundo odiasse, ninguém ia saber quem era eu, não ia importar. Mas a partir do momento em que você começa a publicar, começa a criar a sua comunidade, começa a se importar com as pessoas que fazem parte dela e com a opinião dessas pessoas, é possível que você, em algum momento, paralise achando que aquilo que você está fazendo não é bom o suficiente, que não está tão bom quanto o anterior, que você não pode publicar porque não está legal, e aí você para e trava. E, meu amigo, ninguém vai te tirar dali senão você mesmo. Então, eu passei por esse momento e o que me fez sair dele foi entender que cada livro é um livro, nem todo livro é para mim e definitivamente nem todo livro vai ser o meu melhor livro e tá tudo bem, porque não é o meu melhor livro para mim. Eu tenho livros que eu acho que são os meus piores livros e que ainda assim são os favoritos de vários leitores. Eu fico, como? Como você pode preferir esse a essa obra-prima que eu escrevi? Não, mas é muito o que eu acabei de falar. Tem livros que para mim são muito mais incríveis. Exato. Mas... E outros que eu fico assim, cara... Exato. Esse é tão bobo, assim, mas foi libertador, porque eu passei a escrever com muito mais liberdade. Tipo, não tô amando, sabe? Não tô achando que é o meu melhor. Mas tá tudo bem, não precisa ser. Porque sempre tem o próximo. Eu acho que... da escrita, né? Então, exato. A grande... Independente da grandiosidade. Tem aquele ditado que diz assim, trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai amar nada. Mas eu acho que a grande magia da escrita é que quando ela passa a ser o seu trabalho, por mais que ela se transforme em 90% transpiração e só 10% inspiração, diferente das outras profissões, você sempre tem o próximo. O próximo é sempre uma nova chance, é sempre uma nova versão de você, é sempre uma nova versão. Se você quiser contar 10 mil vezes a mesma história, como o Thomas Edison fez com a lâmpada, você pode, ainda vão ser 10 mil histórias diferentes.
Nenhuma outra profissão vai te dar essa possibilidade. Então, esse é o meu segredo. Nem todo livro vai ser o seu melhor livro e tá tudo bem. Com certeza. E vocês têm mais Muito alguma coisa, bom. gente, que vocês querem acrescentar? Não, eu acho que é exatamente isso que você falou, assim, tem a opinião dos leitores geralmente é diferente das nossas e às vezes é entender, e principalmente é a questão de entender o nicho, igual os meus leitores não leram o meu Fatal Obsession, que é o meu Dark, que eu escrevi esse ano, que é Dark Dark, ele não ranqueou, ele não entrou entre os 100. Para mim, ele foi considerado na Amazon total flop, mas agora, como físico, ele vende 10, 20 livros por dia. Olha isso. Então, ele acertou um outro público que eu não virava. E foi um livro que eu realmente, tipo assim, igual a Mari falou, vomitei, escrevi em 7 dias. Então, assim, tem coisas que às vezes a gente precisa fazer, né? E às vezes, e tá tudo bem entender que às vezes é pra gente e aceitar que o resultado pode ser diferente do esperado. E como a Lola falou, não é o último, né? Como quando você escolhe a carreira de escritor, por isso que eu falo que eu não volto em livros. Ok, não deu certo, bora aprender o que deu, o que não deu e trabalhar o próximo, né? Então eu acho que a gente está sempre, como o dia nasce sempre outra vez, a gente tem sempre uma chance de corrigir a rota e tentar de novo. Perfeito. Menina, gente, respeita o processo. É processo, tudo que foi conquistado aqui é um passinho de cada vez, porque muito a gente vê, né? E uma dica de divulgação, então. Não tem como eu te dar uma dica de divulgação, porque não é só um post, não é só um TikTok, não é um tráfego pago, não é uma headline, não é só isso. Precisa começar pelo Word. Quando você for escrever o livro, você escolheu as tropes, escolheu o tema, ele tem que estar conectado com as leituras que leem isso. E aí você faz o marketing, aí você vai fazendo. É muita coisa. Então, respira, gente. Não vai conquistar tudo em um livro só. Vai fazendo, vai experimentando e curtindo, porque escrever é bom demais, né? Porque quem sofre escrevendo está fazendo errado. Como eu digo, escrever é a parte mais fácil do rolê. Tranquilo. Meninas, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada por terem topado mais essa empreitada. Acho que a gente vai construir coisas incríveis com essa série, vai conversar com muita gente bacana e não tinha como a gente começar melhor simplesmente com as mais lindas do Brasil, do Kingdom Olympic. Então, muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada também para a gente compartilhar, porque o nosso mercado está profissionalizando já há muito tempo e trazer um pouquinho mais dessa experiência para quem está chegando já começar também com um conhecimento que a gente não tinha. Sim, verdade. Quando a gente chegou, tudo isso aqui era mato. Não tinha um vídeo no YouTube ensinando como publicar, e eu digo porque eu pesquisei, não tinha. Isso porque você começou em 2021, né? Exato, não tinha, não tinha. A gente de 2014, 2016... Mas aí vocês chegaram junto com o Amazon, aí também a gente não vai poder ajudar. Mas então tá, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.